a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se dos constrangimentos que fora de casa se impõem a si mesmo. Não atrevendo usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido, sem lhe ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe-se que, pelas aparências, consegue enganar os homens, mas a Deus nunca a ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Evangelho segundo o Espiritismo. O evangelho de hoje é muito interessante e eu tenho certeza que vocês nunca passaram por isso. Na verdade, sim, diversas vezes, quando vocês se depararam com pessoas que são tão educadas, são tão gentis, mas elas fazem isso como forma de fala e de modo de agir para obter alguma coisa, né? E quando não obtém, aí sim ela mostra as garras, a verdadeira face, né? Porque uma pessoa que mantém uma máscara não se sustenta muito tempo. Às vezes é preferível aquela pessoa mais dura, mais enérgica, mais forte, que mostra suas fraquezas e suas grandes qualidades, sendo firme e sendo verdadeira. O que os espíritos sempre me falam, desde o início, né, que eu falei assim, olha, eu tenho essa personalidade empolgada, às vezes forte, às vezes enérgica, e eles falaram assim, para essa missão, você foi escolhida para ser exatamente quem você é. Obviamente equilibrando as coisas emocionais, psicológicas e comportamentais que precisam ser equilibradas, porque não somos, né, perfeitos, mas isso eu convido vocês a cada vez mais se autoanalisarem e entenderem que a verdade é o ponto-chave, né? Sempre quando chega uma pessoa educada, gentil, falando manso, não desconfiem, tá? Porque sempre a gente tem que estar aberto de coração para todos os tipos de pessoa, aquelas mais duras, as mais energéticas, as mais empolgadas, as mais loucas e as mais falsas, ok? Vamos ter que estar preparados porque vivemos na Terra até com psicopatas e a gente tem que saber lidar com eles, né? A gente tem aqui um médico que convive diariamente com pessoas em grandes desequilíbrios psíquicos
psiquiátricos e mentais. Teve pessoas que são psicopatas que já entraram em seu estúdio e se teve que ser profissional, equilibrado para poder agir. Às vezes, essas pessoas totalmente desequilibradas estão dentro da sua família, dentro do seu trabalho, né? E o que acontece? Essas pessoas, elas precisam de amor e de segurança e de exemplo. Se você é um exemplo de alegria, de fé, de amor e de verdade, você vai contaminar com a sua luz esse tipo de pessoa. Não adianta ficar falando mal dessa pessoa depois que ela te frustrou, ela te enganou. Deixa ela de lado e segue seu caminho. A, a grande ação do mal que realizou foi ela. Quem vai responder para Deus lá em cima? É ela. Você continua seu caminho de fé, de verdade e de muito amor. Então, isso é muito importante. E quem realiza esse tipo de atitude por poder ou para conseguir obter coisas dos outros através de um jeito doce, até vítima. Relembre que a Terra é um lugar para os fortes. E aqui sobrevive e evolui quem tem certeza de quem é, que se dá o trabalho de estudar, trabalhar e se doar para, com a verdade, subir aos céus com a energia mais elevada. Il Vangelo di oggi è molto interessante, che parla della gentilezza, no? Delle persone che usano delle parole dolci, molto, molto carine, però in verità usano questo come maschera per ottenere quello che vogliono e continuano con questa dolcezza, con questa carineria finché ottengono quello che vogliono. E se per caso durante la vita qualcuno sfida il suo potere o non vuole fare quello che la persona con dolcezza ha detto o ha chiesto, diventano davvero esseri molto brutti, diciamo così, e non carini, e anche iniziano a parlare male degli altri dietro, no? Alla schiena. E questo è molto comune, no? Voi dovete non diffidare delle persone carine, no? E gentili, anzi, questo no, va sempre aperto il cuore a tutti, sempre, senza diffidenza, no? E senza paure, no? E la cosa è che dobbiamo solo capire che anche quelli che parlano dolci, però in verità vogliono ottenere cose, sono quelli davvero frustrati o che sono stati bullinizzati, no? Hanno sofferto bullying da quando erano bambini, che vogliono ottenere le cose in altro modo, che nascondono delle cose o le loro vere caratteristiche, no? Per insicurezza emozionale, psicologica. Quanti di questi avete già incontrato nella Terra e sempre dite: "Ah, ma non ho mai immaginato", no? Dovete pensare che la frase che sempre dico: "Nessuno è vittima", e che tutti quelli che si nascondono in una gentilezza per ottenere cose, un giorno la maschera cadrà. E questo è molto importante che noi sappiamo, no, perché quelli che sono veraci possono essere anche quelli tosti, quelli duri, però sono veraci, no, loro espongono le loro emozioni, i loro deboli, le loro, pregi, no, e loro sono quello che sono, no, senza maschere. E quelli che usano tante maschere, no, per sempre non far vedere le loro debolezze, diciamo così, giorno dopo giorno, un giorno cadrà questa maschera, perché teoricamente non si sostiene molto tempo, no? E dobbiamo dire che anche la spiritualità fa in modo che gli altri percepiscono. Quello che non deve succedere è la maledicenza che noi diciamo in portoghese, che è parlare male degli altri nella spalla.
no? Noi dobbiamo pensare che se noi non abbiamo ottenuto qualcosa che abbiamo bisogno, così, c'è un motivo di essere. Forse non è quella porta che si aprirà, e sarà un'altra, no? Forse quella persona non è nel giorno giusto, forse quella persona non, non, non può, no? Senza giudizio, senza parlare male, no? Possiamo davvero andare avanti con quello che c'è. E se Dio provvede tutto, provvederà anche l'aiuto che abbiamo bisogno o che l'altro ha negato, no? Con tutto grazie non posso, no? Però dobbiamo sempre pensare che il potere è qualcosa che tutti vogliono, ma è molto pericoloso e dobbiamo avere equilibrio, in modo che quando abbiamo il potere di qualcosa possiamo utilizzare per il bene e non per il male, con equilibrio sempre, perché quello che va fatto è un lavoro spirituale grande, mentre siamo incarnati, di utilizzare tutte le forze che Dio ci ha dato nel modo più equilibrato e più bello possibile.